Dá para imaginar que uma filosofia alemã, lá do século XVIII, poderia moldar a próxima reforma tributária aqui no Brasil? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai conectar exatamente esses pontos: ética, contabilidade e o futuro dos impostos. E, pode acreditar, no final tudo vai fazer muito sentido. Para começar, vamos pensar juntos nesta pergunta. Um balanço patrimonial pode ter uma bússola moral? É uma ideia que provoca um pouco, mas é justamente ela que está no centro da nossa análise de hoje. A gente vai tentar unir o mundo dos números com o mundo dos valores. Então vamos lá. Para começar, nessa primeira parte, vamos desvendar uma nova maneira de enxergar o verdadeiro papel da contabilidade na nossa sociedade. O conceito central aqui é o de filosofia contábil aplicada. Sabe, a ideia é que os números não existem sozinhos num vácuo. Eles são, na verdade, um reflexo de escolhas, de valores, de intenções humanas. Então, por essa lógica, a contabilidade não deveria ser só uma técnica. Ela precisa ser também uma prática ética, crítica e, claro, consciente. E o contraste aqui é gritante. É fundamental entender isso. De um lado, a gente tem aquela visão mais tradicional da contabilidade, focada só em seguir regras e maximizar o lucro. Do outro lado, surge uma abordagem que vê a contabilidade como uma ferramenta de transformação, que busca o impacto social positivo e um valor que dure a longo prazo. Ok, agora vamos mergulhar na base filosófica que sustenta toda essa nova abordagem. Afinal de contas, como é que a gente constrói essa tal bússola moral para o mundo dos números? A resposta, olha que interessante, vem lá do filósofo Immanuel Kant. Essa frase dele é a pedra fundamental de tudo. Se a gente aplicar isso à contabilidade, o que significa? Significa que cada registro financeiro precisa considerar as pessoas, sejam clientes, funcionários, a sociedade em geral, como um fim em si mesmas, e não só como um meio para se chegar ao lucro. Essa filosofia toda se apoia em 3 pilares. Primeiro, ela é integradora, porque conecta mundos que a gente achava que eram separados. Segundo, ela é crítica e ética, porque exige que a gente pare para refletir. E por último, ela é transformadora, porque o objetivo final dela é gerar um impacto de verdade, um impacto positivo. Bom, até aqui a gente falou muito de ideias, de princípios, mas como é que essa filosofia tão abstrata consegue aterrissar no mundo real, no dia a dia de uma empresa? A transição, na verdade, é bem mais direta do que a gente imagina. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que essa visão toda vira algo prático? A resposta está num exemplo super concreto: a reforma tributária brasileira. Ela está nesse exato momento criando as ferramentas para colocar essa filosofia em ação. A reforma está introduzindo o que a gente pode chamar de uma nova linguagem digital. É basicamente um conjunto de códigos e regras que, na prática, são os instrumentos para a gente implementar a transparência e a responsabilidade que essa filosofia tanto pede. O coração dessa nova linguagem é o Class Trib. Para facilitar, dá para pensar nele como um CPF para cada item que é vendido. Com esse CPF tributário, a regra do imposto se torna a mesma, padronizada e transparente em todo o país. Fica tudo às claras para todo mundo, inclusive para o fisco, de como aquele imposto foi calculado. E não é só o Club Trib, não. Outras ferramentas digitais também foram criadas para garantir que cada imposto seja calculado direitinho e que os créditos tributários sejam transparentes. Juntas, elas formam um ecossistema que ajuda a combater erros e até fraudes. E claro, isso tudo não vai acontecer da noite para o dia. A implementação vai ser gradual, começando lá em 2026 com alíquotas de teste bem baixinhas. É um período de adaptação mesmo para que todos os sistemas e processos possam ser ajustados sem correria. Agora, vamos amarrar as pontas. Como é que essa preparação toda, bem prática, para a reforma, se conecta com aquelas grandes ideias da filosofia contábil que a gente viu lá no começo? A preparação passa por 4 passos que são essenciais. As empresas vão precisar atualizar seus sistemas, treinar suas equipes, revisar todo o cadastro de produtos e, claro, garantir uma governança digital que seja muito sólida. É um plano de ação bem claro, na verdade. E aqui está o ponto-chave. Esses passos técnicos não são só para cumprir a lei. Eles criam a infraestrutura digital que a gente precisa para que a filosofia vire realidade. Pensa bem, com dados organizados, a gente consegue criar uma inteligência artificial mais ética e formar líderes que tomam decisões com muito mais consciência. E assim a gente chega na nossa parte final, o momento de unir tudo. O que essa junção de um código tributário com uma filosofia moral realmente quer nos dizer? A grande conclusão é esta.
No fundo, cada ato financeiro é uma declaração de valores. Pode ser um grande investimento ou a simples classificação de um produto com o Class Tribe. Em cada um desses momentos, estamos fazendo uma escolha que reflete aquilo que a gente considera importante. A contabilidade vira, então, um instrumento da nossa consciência. Para fechar, fica esta reflexão. Se os nossos números refletem os nossos valores, que história a gente quer que eles contem? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro que estamos construindo, um registro de cada vez.